Então, em 1963, foi assinado um acordo onde os governos do mundo fariam vista grossa para os relatos de abdução, entendeu? Ia ignorar tudo isso, e foi criado agências, na verdade, não é muito bem uma agência, foi criado um grupo de pessoas para poder controlar o relato dessas pessoas. Então essas pessoas foram infiltradas na mídia, né, que engloba tanto o fator televisivo como o impresso, que é o jornal, no governo, para controlar se realmente aquele acordo ia ser de fato cumprido, né? E aí isso deu legitimidade para outras raças alienígenas bem menores, não na estatura, mas na questão tecnológica, a se comparar às que eu conheço, a vir e ter o mesmo direito de abdução, baseado na lei ASTO. E aí o governo começou a perder o controle, porque algumas civilizações chegavam, levavam determinado sujeito e dava a ele um poderio extraordinário. O cara realmente ia ser o super-homem aqui. Entendeu? O cara sozinho seria capaz de destruir um exército inteiro. E aí o governo já começou a criar problemas e começou a dificultar essas outras raças na entrada aqui. E começaram a desenvolver armamentos para poder atacar essas naves quando entrassem no nosso espaço aéreo, né, internacional. Então, esse nível de cooperação que hoje existe e a construção desses sindicatos, tanto do lado positivo como do lado negativo, se deu a partir de 1946, em agosto de 1946. Tudo começou ali. Você está entendendo? A queda em Varginha para um novo despertar. Foi ironizado pela mídia, mas os documentos, quem teve acesso viu, quem não teve ainda vai ter. Entendeu? Então, o lado da moeda, ele é 50-50. Não é caro coroa. Entendeu? Então, tem esse grupo benevolente que ele vai trabalhar para lançar mensagens subliminares em filmes, em músicas, em livros. E tem o lado negativo que vai confundir a mensagem subliminar. Você está entendendo? Mas, independente do lado ser positivo ou não, eles têm o controle na questão da informação. Quando eu voltei, e todos me conheceram em 2010, esse grupo de pessoas que encontrou comigo no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em Goiânia, eles ficaram horrorizados, porque eles queriam saber quem era a raça que tinha me contactado, o que tinha acontecido. Eles me mostraram assim, gente, arquivos, assim, poxa, como é que eu vou dizer para vocês? Arquivos assim tão concretos de toda a história da humanidade. Diz para mim assim, olha, lê aqui esse acordo que foi feito, né, com o primeiro presidente estadunidense, olha, sabe, passou os documentos enquanto eles ligavam os aparelhos em mim, para me ficar lendo. Então, quando eu encosto num livro, ele já trouxe a minha mente. Aí eu já fui falando, não, entendi e tal. Aí eu fui explicando sobre Sírios, porque até então eles não conheciam nem o ser de Sírios. Você está entendendo? Conhecia de cão maior e cão menor, mas de Sírios não. Conhecia de óleo, mas de Sírios não. E eu fui explicando, contando tudo para eles. Aí eles ficaram chocados. E eles falaram assim, mas o seu contato é permanente? Eu falei, permanente. Aí foi onde eles começaram a me estudar, porque eu deixei eles fazerem isso. E deu o que deu, já está nos meus áudios registrados. Aí esse grupo de ufólogos brasileiro, lembra que eu falei sempre que vinha ufólogos também de outros lugares? Eu falo ufólogo para vocês entenderem, para mim não entrar muito no assunto, mas eram essas pessoas dessas agências, tanto positivas como não. Aí quando ia lá em Santana do Deserto, na época não tinha ainda em Patos de Minas, eles ficavam em choque, porque via a minha relação com esses seres. Então para eles aquilo era impossível, porque os seres que trabalhavam em cooperação com eles, até naquele momento ali,
era totalmente diferente na questão do relacionamento do que é o meu relacionamento com esses homens e mulheres do espaço. Então eles acharam aquilo ali diferenciado. Aí eles falaram, olha, você pode filmá-los? Eu falei, posso. Eles me deram uma câmera, eu fui lá e filmei. Eles de longe assistindo tudo, mas eu fui lá e filmei, mostrei para eles. Mas eles não te repreenderam nem nada? Eu falei, não, tô tranquilo. Aí quando eu tive a ideia de poder arquivar tudo, montar as coisas do meu jeito e dizer que eu vou divulgar isso para a humanidade, eles me convidaram, você está entendendo? Para poder participar de uma reunião fora do planeta, em uma base internacional, entendeu? Que não tem nada a ver com a confederação. Essa base fica em uma das luas de Júpiter. E quando eu cheguei ali, eu vi o alto clero, né, da liderança do mundo, pessoas que vocês nunca conheceram e vão conhecer, porque são híbridas. E ali eles me explicaram, olha, tudo bem, a gente não tem domínio sobre você como nós tivemos, domínio sobre as outras pessoas, mas a gente pede para você ser tolerante, porque uma vez que isso for a público, haverá um colapso financeiro gigantesco e haverá uma crise religiosa. Entendeu? Então deixa as coisas acontecerem, deixa com que nós venhamos preparar o caminho. Então hoje quando você olha para a igreja, você vê muito escândalo, porque é necessário matar a fé dessas pessoas para elas voltarem a sua visão para outras coisas que estão por vir, para que ninguém tome aquele choque de uma vez. Então eu falei, no dia tal, na hora tal, eu vou me esforçar para me suportar isso até lá, foi desse jeito com eles. Eu vou divulgar esses vídeos que vocês já tiveram acesso. Você via no olhar deles, você já viu no olhar deles assim, o medo. Por quê? Porque eles não podem me tocar. E eles sabem que eu sou um contactado que não está nem para nada. E eles dependem de mim, muitas das vezes, para adentrar junto a eles as cidadelas intraterrenas, para ajudar a resgatar equipamentos de 690, 700 mil anos atrás, que ficaram enterrados no solo, anterior, inclusive, à vinda dos ligurianos, que a gente chama de Anunnaki, mas o termo Anunnaki é aqueles que do céu vêm à terra, né? Então, o que acontece? Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. E eles falam comigo, olha, uma vez que isso for apresentado, você irá falar publicamente na ONU, para todo mundo te ouvir. Entendeu? Então, quer dizer, tanto o lado ruim como o lado bom, naquele dia, vão me exaltar no sentido do contato. E vão dizer para o mundo inteiro que eu fui uma das únicas pessoas que nos ajudaram na recuperação dos artefatos, que inclusive eles também irão mostrar para toda a humanidade. Que é onde eu falo lá, no meu vídeo 10, né, que eu falo da destruição de tudo, o questionamento da humanidade quanto ao governo. Então, assim, a responsabilidade, eu queria já ter mostrado isso em 2013, mas a responsabilidade são pelas pessoas inocentes, né? Porque essas pessoas não têm emocional para poder compreender, vão se sentir traídas e vão se matar, no caso. Então hoje você pode ver que nas religiões a fé já não existe mais, as pessoas estão ali por obrigação, não é mais aquela coisa como era antigamente, né? E isso tudo entra em comum acordo para o dia da revelação, não só da minha parte, mas do próprio governo em si. E essas raças que são hostis, elas não podem sair desse planeta. Entendeu? Não podem. Se uma entrar numa nave espacial, Carlos, e através de um portal ela transpassar, e aí? Não consegue. Todos os portais têm codificação, e a codificação é a matriz divina de cada ser vivente. Eu não posso pegar um gato, atravessar com ele num portal, se não for permitido, eu vou matar aquele gato. Tanto é que quando eu entro em portais dimensionais, eu tenho que entrar pelado. E mesmo assim, meu cabelo sai queimado, minha barba sai queimada. Né? Então, a codificação da matriz de cada ser vivente, ela tem um valor equacional. Os portais têm esse valor equacional. Então, para mim atravessar um portal com uma nave ou sem uma nave, eu preciso ter a equação equivalente àquele portal dimensional. Então, esses seres foram bloqueados.
Eles não precisam ir lá e tirar o sangue para saber qual que é a codificação. Os seres já batem o olho e já sabem a codificação. Então, por nave, são destruídos. Se tentar sair por debaixo do planeta, que na verdade vai ser... Esse negócio da confederação, é até na confederação? Não consegue ser por lugar nenhum. Só quando é permitido, quando eles têm que participar de uma reunião, porque às vezes extrapola muita coisa e não é culpa deles, é culpa da raça humana, né? Vamos dizer assim, da raça dos viventes. Então, esses seres répteis, inclusive um deles, o Corey Goode menciona no seu vídeo, até mostrou a imagem de um, que é um ser réptil branco, forte. E o Corey Goode conta assim que quando ele encontrou com esse ser num shopping abandonado, que ele sentiu aquele cheiro pesado, ele viu outros seres reptilianos fazendo a segurança desse ser réptil maior, que na verdade é um nave humano. O Corey Goode ficou apavorado, entendeu? E esse ser só apresentou para conversar com um alto general, entendeu? Que é participante dessa base interplanetária de humanos na Lua de Júpiter, entendeu? Então, quando precisa dessas reuniões, eles têm que comparecer. Então, a codificação é permitida para eles irem até ali. E sob vigilância também. E eles sabem que eles não podem, que não tem como eles sair do olhar desses seres, não. Porque esses seres têm um poderio gigantesco. Hoje, tem planetas que você chega, que você olha assim, é tudo primitivo. Por quê? Porque a raça se acendeu a tamanha forma que ela abriu mão de tudo que ela sabe para voltar à questão da primitiva deles. Entendeu? Deu para você entender? Eles não precisam. De todas que eu conheço, 99 não precisa de máquinas inteligentes para poder se deslocar de um lado para o outro. Muito importantes. De todas que eu conheço. Mas tem a nave lá para quê? Porque aquilo ali serve como um memorial da evolução e da ascendência desde o início, onde tudo começou daquele tipo de civilização. Né? Então, quando a gente fala desses assuntos aí do governo, o governo, que nem o Carlos falou, parece que os seres não têm interesse, eles querem se esconder. Não, eles nunca se esconderam. Mas eles têm que respeitar aqueles que nós colocamos sobre nós. Porque eles têm que respeitar a ferro e fogo alheiados, porque senão eles são destruídos pela própria lei. Entendeu? Então, como os protocolos estão caindo, o que vai acontecer agora? Todo mundo está vendo aí, as manifestações, até ao vivo no jornal, o próprio âncora de apresentação falando aquilo ali, que tem estranho, se aproximando do sol, é verdade? O próprio Nibiru foi filmado no Espírito Santo ao vivo, na Globo. E depois em São Paulo, fazendo a panorâmica. Aí rapidinho eles mudaram a direção da câmera. Então essas coisas estão acontecendo para que as pessoas comecem a pensar e questionar a sua religiosidade. Porque que eles irão aparecer no céu, irão. É porque tem uma lei astro que fala que tem um período. Não tem uma lei astro, a lei astro é única. É isso. Que na lei astro fala que tem um ciclo, por exemplo, entregado o nosso pés para domínio dos caídos, né? Isso. Só que tem um ciclo que acaba, né? E está acabando. É questão de anos, não vai chegar a 20 anos. E está se desfazendo tudo. Então, eles estão correndo para poder destruir a humanidade, porque eles acreditam que se eles destruírem aqueles que não prestam, aqueles que são peso para o planeta vai ter um consenso e voltar atrás na sua decisão. Então, existem esses grupos de autoextermínio que colocam, né, esses vírus para a humanidade reduzir um pouco. Nós temos lá as pedras, né, do estado da Geórgia, né, que fala sobre necessário diminuir a população mundial. Está lá explícito em vários idiomas. As pessoas acham aquilo maravilhoso, mas quem tem a mente aberta sabe que aquilo ali é uma ameaça para nós. Né? Nós tivemos a pandemia, um teste experimental. Vocês viram como a mente do ser humano ficou. Todo mundo viu o impacto que causou. Então eles começaram a testar. Porque eles querem isso. Eles podem fazer isso? Podem. Porque é o que eles acreditam. E tem que ser respeitado. Ainda que pessoas morram. É decisão deles. Foi acordado há anos atrás. Então a lei não vai intervir pelo fato de eles estar agindo de má fé para destruir a raça humana. Então essas agências, elas não gostam de homossexuais,
elas querem destruir todos os homossexuais. Os negros, elas querem destruir. O pobre, ela quer destruir. A elite é que eles querem que fique. Mas não vai acontecer isso. Mas na crença deles, pela promessa desses seres répteis e de outras raças hostis, eles acreditaram, tipo assim, eles veem eles como sendo os deuses realmente. Entendeu? Que dão a eles aquilo que é necessário. Então eles seguem aquilo que eles acreditam. Igual eu falei com o Edson, eu só conheci a maçonaria verdadeira. Essa maçonaria ralé, isso aí é uva. Os verdadeiros maçons não aceitam corrupção. Então, vamos olhar para o cenário da política brasileira. As pessoas colocam lá um avental, eu sou maçom, mas é corrupto. A maçonaria não aceita corrupção. Entendeu? Mas também não é crime você falar que é um maçom, mesmo se você não seja, mesmo que você não seja. Entendeu? Então, existe esse lado que foi ramificado em várias seitas, né, que é a maçonaria, os jesuítas. Os jesuítas, na verdade, são grupos de assassinos mesmo. Entendeu? Eles são aqueles que fazem a limpa mesmo. Aí tem a maçonaria real mesmo. Dentro da maçonaria era dividida do lado bom e do lado ruim. Entendeu? E aqueles que entendem aí a sua verdade se colocam como sendo iluminados. Aí surgiu a palavra Illuminati. Entendeu? Aquele filme do John Wick lá. O John Wick, ele, por exemplo, aquele filme lá, ele seria um assassino jesuíta. Aí tem um cara que fala assim, você veio para trabalhar para o Papa? Um negócio assim. Trabalhar? Tipo, você veio fazer um serviço para o Papa, tipo assim, né? Aí tem a ver mesmo. Aí você entendeu? Entendi. Então, agora, que as coisas estão no caminho certo para acontecer e não tem como desviar, irá acontecer. Então, quando a humanidade... Quem lembra, quem foi cristão ou religioso sabe, né? Os pastores até hoje, eu mesmo anuncio o evangelho, né? Eu falava sobre isso, assim. Gente, naquele dia, todo olho verá. Não tem isso, né? Naquele dia o Senhor aparecerá no céu, com ele, o exército de anjos, na verdade. E eu ficava naquela, poxa, caramba, né? Que coisa linda, né? Sabe que eu vou viver até lá? Eu ficava pensando. Quando na verdade são essas naves interplanetárias que irão pairar em cima de cada capital do mundo. E ficarão ali por um determinado tempo sem comunicação com a raça humana. E os governos ficarão em crise até eles decidirem atacar essas naves. Então, quando for lançar mísseis nessas naves, vão explodir antes de chegar nela, é claro, mas a labareda de fogo cairá sobre a terra. E as pessoas morrerão queimadas por isso. Então, as pessoas mais devotas, inocentes, eu chamo assim, as pessoas inocentes, né, que foram enganadas pelo sistema religioso, ela vai correr na igreja e falar assim, padre, por favor, o que está acontecendo? Salva minha alma. O padre não vai ter como explicar por que aquela nave, do tamanho do estado do Acre, está no meio de Brasília, no Acre. E tudo isso vai acontecer. Eu fui levado no tempo, no futuro, e pude experienciar e sentir cheiro e dor, e tudo palpável de tudo que vai acontecer. É lógico que eu não pude contar outras coisas mais, porque senão a pessoa ia ficar doida, né? Mas independente do mundo estar se desfazendo, quem está na faculdade, que se forme. Quem quer namorar, que namore bastante. Quem quer casar, que case, não tem problema. Vivam a vida de vocês da melhor maneira possível. Né? Mas esteja atento a tudo que vai acontecer e tudo que está acontecendo. Pode fazer a pergunta, cara. Você quer um café para mim? Esse fala de pobre, né? Aquele pão, aquele Chico, todo mundo fala que é inimigo, né? Então, tiveram vários mundos. Esse é um assunto até que está muito, né? Atualmente estão falando muito disso. Aí eu estive conversando com os dois astrônomos aí, e eles falaram comigo, olha, esse astro, ele não está presente no sistema solar. Porque se ele estivesse presente no sistema solar, ele já estaria fazendo uma revolução violenta na Terra. Ele pode, eles não negam a existência dele,
Mas dizem que ele não entrou aqui. Que ele não entrou no sistema solar, apesar de que essas mudanças que estão acontecendo no planeta agora, que a gente está vendo aí coisas que estão acontecendo, furacão, terremoto, em 7 de agosto. Eu fiquei sabendo. Já teve 4 vezes terremoto, coisa que não aconteceu. Já está começando a dar essa sacolejada. Segundo esses alguns astrónomos, acredito que seja sim esse planeta que esteja chegando no sistema solar. Mas ele ainda não está presente. Mas ele está no sistema solar. Porque eles falam que se ele estivesse presente no sistema solar, os astrônomos, todos os telescópios já teriam detectado ele e ele já poderia estar fazendo mais transformações na Terra do que está acontecendo agora. Entendi. Mas pode ficar tranquilo que ele está no sistema solar. Os astrônomos, né, mais conceituados, que realmente têm PhD e têm interesse público avantajado, que a palavra deles serão lei, jamais vai admitir isso para as pessoas. É que eles recebem por algo não, eles trabalham. Eles não podem falar. Exatamente. Então, vamos voltar no caso Varginha. Se você for na ESA agora, a não ser que você conheça um militar mesmo que viveu lá naquela época, ou está na reserva ou não, e goste muito de você, vai falar com você assim: olha, Carlos, realmente aconteceu, mas que está gravando alguma coisa aí, tira sua camisa aí, porque eu não confio nesses botões não. Aí ele vai te contar e te mostrar toda a verdade. Mas se você for para um outro militar, ele vai dizer: não, tudo mentira. Entendeu? Existem dois lados da moeda da coisa. Nibiru, não é esse o nome dele, tá? Mas ele está sim no nosso sistema solar. Mas até hoje, esses vídeos que rolam aí, YouTube afora, de pessoas no Canadá, na Suíça, na Suécia, na Inglaterra, né, na França, que filmam ali o nascer de 2 sóis, já foi passado vários filtros e viu que realmente se trata de um outro corpo. Não é um reflexo do Sol sobre as partículas de gelo na nuvem. Fala que é lente. Não é verdade? Lente. Aí já fizeram várias pesquisas. E essas pessoas, bem conceituadas, já foram desacreditadas e tiradas de circulação para não falar mais. Né? Mas então, as informações que você tem é que ele já está aqui. Tanto é que nem você colocou uma coisa certa. Você vê os fenômenos naturais que estão totalmente desequilibrados. Né? Existem os fenômenos também que estão acontecendo dentro do círculo planetário do nosso sistema solar. A erupção solar já está praticamente fora do controle. Daqui a pouco tempo nós vamos receber uma onda de choque terrível. Isso vai causar um pânico em muita gente vai morrer, mas o governo vai amenizar isso aí. Mas tem tudo por causa de tem uns vídeos também mostrando, isso aí eu acredito que já vi, algumas naves saindo de dentro do Sol. Aquilo é nave, não, aquilo é arca. Algum plasma, alguma coisa que poderia Tudo isso está nos vídeos. Aquilo ali é exaustivamente. Essas arcas, elas estão posicionadas no Sol não para calibrar a erupção solar, tá? Estão ali justamente para o socorro da humanidade. Isso aí sempre aconteceu. Estariam tirando um excesso de plasma que estaria dentro da Estão só se abastecendo. A cada ciclo de abastecimento dura 100 anos para uma nave interplanetária. E um astrônomo profissional, não sei por lá, pouca gente fala comigo, um astrônomo israelense, é um dos maiores especialistas do física. Todo mundo quer de física. Quem quiser, que vai querer, entra no YouTube e procura Dr. Sam, astrônomo, o Tio Abalo. Não está fácil. Quem já assistiu, vê que ia estar dentro do sistema solar. E prova por A, ele prova por A. Aqui, teve uma pessoa da nossa lista de transmissão, que é a Flávia Passa. Ela fica sempre naquele Google. Como é que chama aquele Google? Olha para fora do planeta? Isso. Aí ela viu nitidamente um planeta. Ela fez o print da tela, mandou. Aí eu falei: caramba. Falei: poxa, aí eu até chorei de alegria. Aí eu falei assim: pega de novo para mim. Não quero falar, a gente é uma tarja preta. Quem quiser entrar em contato com ele, fica à vontade. Entendeu? Então, ele está aqui e é a última vez que ele vai passar por aqui. Segundo o Zarzão falou, o nosso Sol é binário. Isso. Né? E ele passa de ciclos em ciclos.
Mas ele não é um sol não, tá? Ele é um planeta. Mas que é um tipo de planeta cometa. Não. Um planeta Não. Ele brilha daquele jeito porque na sua atmosfera existe o ouro monoatômico. É que ele é simplesmente um reflexo da energia solar sobre ele, por isso que ele fica avermelhado, mas ele não é um segundo sol como a Cássia ele. Tem áudios do Carlos explicando como é que o planeta foi construído, ele já esteve lá no planeta, tem áudios dele falando isso. Bastante, nossa. Aqui, Então, o Carlos, só para o Carlos aqui. vamos lá para frente. Foi em fevereiro, né? 15 de fevereiro que eu passei aquelas datas, foi janeiro. 15 de janeiro 15 de janeiro de 2019. Presta atenção, o áudio está na internet, todo mundo vê. Eu falei, gente, presta atenção, no dia 29 de setembro desse ano, no ano de 2019, Nibiru vai ser visível. O pessoal me chamou de Nibiruta, de Nibiotário, que eu era louco, que eu devia ter morrido com Zecaria City, né, e por aí foi. Sabe o que aconteceu? No dia 29 de setembro de 2019, a Rede Globo do Espírito Santo mostra o Nibiru e divulga matéria sobre. E aí? Mas está na internet, tá? Você pode pesquisar. Porque nós não temos aqui em Minas Gerais MGTV, lá é ESTV, né? Espírito Santo TV, um negócio assim. Aí mostrou o nascer do sol, o sol e o Nibiru do lado. Aí o apresentador falou assim, poxa, 2 sóis, se KCL estivesse viva, ia cantar para nós agora. Aí ele saiu do ar. Aí ele voltou, nós temos um programa técnico aqui, mas está na internet, você pode pesquisar. Eu vi. Acho que eu gosto. Então, Eu também. Você viu também, né? E que dia que foi? Dia 29 de setembro de 2019. 2019. Mas seus áudios a gente até dorme, né? É porque minha voz é gostosa de ouvir. Uma delícia. Isso depende de quem está ouvindo. Eu você dorme? Não, mentira. Eu não só ouço, como eu tenho acesso, eu compito. Isso depende de quem está ouvindo, né? Conhece até baba. Mas assim, você não dá datas. Vamos dar Eu já falei já, ué. Eu tenho uma relação de dados que eu passei em 2019 e tudo está se cumprindo. Tem mais gente perguntar. Vamos lá. Calma aí, baixa a voz. Que Nibiru é o perigo, tá? O presidente curso da moça, tá? Isso mesmo. E aquilo que ele falou foi verdade, cara, não é nada de blog, leva, não, tá? Tem muitos blogs aí que passam informação mentirosa, né? Usando o nome de terceiros aí, mas o que ele falou é verdade. Até aquele relato lá, aquele documento que vazou, depois eles tiraram, mas aí alguns blogs pegaram para poder implementar, quando ele fala de uma guerra que teve entre a Rússia usando o Nax. É contra essa raça reptiliana. Entendeu? E eles lutaram mesmo. E o motivo da invasão na Ucrânia é justamente para exterminar a raça que está sob o solo ucraniano. E o governo ucraniano sabe, mas entende que não deve ser mexido ali, porque a crença daquele povo da Ucrânia, por mais que tenha, né, o espírito soviético ainda, por causa da União Soviética, eles entendem que aquilo ali, se abrir, irá destruir a humanidade. Aí entra aquela coisa da crença, do misticismo, né? E por aí vai. Mas assim, Carlos, daria para resumir ou ver uma relação com a lei Astor, da lei da causa e efeito, ação-reação? Mais ou menos, daria para fazer essa relação, ou daria para até resumir, não sei se é muita prepotência, daria para resumir a lei Astor como a lei da ação e reação, tipo assim, porque é difícil falar o que é certo para mim é errado para o outro, o que é certo para o outro é errado para mim, enfim, mas você tem na sua consciência, para mim é certo, então eu vou fazer o que é certo porque eu acredito que existe uma lei da causa e efeito, você planta, você colhe, entendeu? Eu penso dessa forma, não sei se teria relação com a lei Astor, se está condizente com a lei Astor. olha, a lei Astor eu prefiro nem falar dela, porque o dia que eu falei, várias pessoas tiveram muitas consequências. A lei Astor, ela é uma lei universal, ela serve para todos os seres, tanto do primeiro até o milésimo céu.
Ela serve, inclusive, para arquiteto de tudo e para arquiteto de tudo. Ela é simplesmente um direcionamento do que se deve fazer para se proceder uma boa ação. O dia que eu falei da Lei Asto, na minha lista de transmissão, eu falei usando ela a respeito do perigo da sociedade, o perigo do endividamento, quando a pessoa pega um empréstimo, paga juros, ou quando você empresta dinheiro para alguém e cobra juros, tudo isso é contra a lei. Aí você tem um sistema financeiro mundial que te induz a ter um cartão de crédito, que te induz a fazer dívidas. Hoje, para você ter uma casa própria, você tem que financiar ela por 20 anos, né? Então, foi criado isso aí justamente para que o ser humano seja punido e não evolua por consequência dessa lei. Aí você fala assim, poxa, Carlos, então, o que você falou sobre nós buscarmos a nós mesmos, então, perdeu um pouco a validade. Não perdeu, é a mesma coisa, é o caminho para você sair de tudo isso. Mas o seu financiamento é de 20 anos, não é verdade? Mas agora você sabe da verdade. Você não vai fazer um outro financiamento, mas você vai aguentar as pancadas por consequência do seu erro, né? Porque a lei, ela fala assim, ó, quando alguém vier até você e te pedir algo, não busque de volta. Se buscar, pegue e leve. Agora, se alguém vem e te pede algo para saciar sua fome e sua sede e você dá, se você o fizer, não cobre nenhuma porcentagem sobre. Você está entendendo? Então vamos supor, te dei 1 quilo de batata. Eu não posso ir lá e te pedir 1,5 kg. Você está entendendo? Então, hoje, a humanidade, ela é punida por isso, inconscientemente, por consequência desse erro que os senhores do mundo introduziu no sistema monetário para nos dominar, para nos fazer se tornar cada dia mais vazios, né? Então, quando você sabe dessas coisas, você vai fazer o possível para não ter um endividamento. E se você tem ou precisar fazer, você sabe que a pancada vai vir, mas aí você assume a sua responsabilidade. Mas o certo seria os bancos emprestar a você uma determinada quantia e você pagar ao banco aquela quantia que você pegou, sem juros. A mesma coisa quando você empresta um dinheiro para o seu e por aí vai. Ele tem que pagar por igualdade, né? Então, se isso acontece, tanto a pessoa que emprestou e pegou de volta, sem juros, sem acréscimo, ela é tão bem realizada quanto aquele do qual pegou emprestado e pagou a equivalência do que usou. Entendeu? Então o sistema monetário ele foi criado desde a Suméria para isso, para a dominação mesmo mental. Porque o endividamento faz você perder o sono, o endividamento faz você perder a razão, o endividamento faz você ter problemas no relacionamento. Você já percebeu que o dinheiro ele não é a raiz de todo mal, mas ele é a ponta para que tudo saia mal na vida da pessoa? Ele só é a ponta. Aí se você souber usá-lo, você vai usar para um bem maior. Mas você falou uma vez sobre o investimento, né? Isso também, você tinha comentado que eu lembro que não seria errado dentro da Lei Asto. Fazer investimento, tipo, você investir no banco, o banco te... Aí o banco está te dando. O banco está te dando. Porque o banco vai usar o seu dinheiro para fazer as movimentações dele, vai te recompensar por isso. Ou, por exemplo, um amigo vem e fala assim, me empresta X. A gente acorda um valor, né? Eu falo, você consegue cobrar menos que o banco? Eu falo, dá para fazer. Eu cobro, por exemplo, menos que o banco. Um exemplo, entendeu? Preciso de ajuda. Seria também... Está errado. Está errado dentro da Lei Asto. Tá. Seria somente com banco ou com financeira? Não. Entre a gente mesmo aqui. Não, então, eu peço você 100 reais e falo assim, ó, é que você empresta 100, vamos supor que você é um agiota. Você vira para mim, você fala assim, ó, eu fiquei sabendo aí que você é um agiota, hein? Você pode me emprestar 500 reais? Aí você fala assim, ó, te empresto, mas você vai pagar 550. Você está errado. E eu mais errado ainda por pegar. Mas para o banco não. Se você empresta para o banco, não estaria errado. É diferente. Não. Aí no caso, o banco é diferente. O banco é uma instituição que vai guardar o seu dinheiro porque assim você o quis. Se você deixar o dinheiro na conta corrente, não vai surtir efeito nenhum. Se você deixar na poupança, vai ter aquele
aquela merreca por mês. Se você investir num LCA, no Tesouro Nacional, no Tesouro Direto, ou investir numa moeda estrangeira, você vai ser recompensado porque você está permitindo o banco criar lastros financeiros com a sua reserva. Então o banco vai te recompensar por isso porque ele vai ganhar lá fora. E você não se torna culpado por isso, não. Entendeu? Evaldo, você tem investimento, né? Levante aí. Vou escutar aí a pergunta. Aproveitar que falou do sistema monetário, esse gestado, eles falam para receber, os bancos para receber dinheiro, para os pobres, tem algum fundamento? Gestado. Eu não estou sabendo isso, não. Nem isso fala quando vê essa nova ordem mundial, que vão redistribuir dinheiro, os bancos, juros para as pessoas pobres. Então, tem muita gente que acredita nisso, tem gente que já está se associando, dando nome de conta bancária, nome, CPF. Não. Uma coisa meio impossível de fazer, né, Carlos? Porque haverá-se uma moeda única, né? E um governo único mesmo. Justamente por causa do caminho que o mundo está seguindo. Então não é que vai ser um governo para todos os países, mas um homem que vai ditar regra para os governos que estão naquele país. Entendeu? Então você não vai ter mais poder de eleger ninguém. Pessoal, então está na hora do intervalo. Tem que ter a programação certinha, né? Olha, não existe previsão do futuro. A previsão é uma hipótese criada pela mente de quem tem medo. Então ele tenta prever um cenário catastrófico. Eu fui no futuro, é diferente de prever. Então eu fui antes dele acontecer, dentro da linha do que vai acontecer, porque não depende do livre-arbítrio de ninguém para que aquilo aconteça ou não. Não depende de discussões políticas para aquilo acontecer ou não, porque vai acontecer. É totalmente diferente da previsão. Então, quando eu fui levado no futuro, eu fui levado em corpo físico, na realidade da camada futura, que eu sempre falei que é o disco de presente e futuro. E lá eu tive a infelicidade de assistir tudo o que estava acontecendo. Tanto é que eu me vi no próprio cenário. Agora você imagina você em pé em um lugar e se vendo correndo para um lado para o outro para tentar ajudar pessoas. Não. Cenários possíveis. Não. Cenário real. Único. Cenário único. Não tem probabilidade de erro nem de acerto. É o que vai acontecer. Entendeu? É o que eu vi. Então, quando eu vi, eu fiquei espantado, eu fiquei chocado com o que vai acontecer. Né? Armas nucleares serão usadas, inclusive antes dessas naves chegarem aqui. Mas vai ser um uso para causar terror na humanidade. E a partir do uso dessas armas vai se discutir a nova ordem mundial, para que elas não sejam mais usadas. Quando esses seres, né, aparecer no céu, como eu falei há tempo atrás aí, essas armas serão utilizadas para tentar derrubar aquelas naves, porque o governo vai nos apresentar esses homens e mulheres do espaço como seres hostis. Então, antes de uma ogiva nuclear alcançar a nave, ela vai se destruir. Então, labaredas de fogo vai cair sobre a região, o que vai causar uma catástrofe do mesmo jeito. Mas graças, né, a muitas coisas, a gente não vai enfrentar um inverno nuclear. Entendeu? Hoje essas armas existem justamente por consequência daquelas guerras que eu falei um pouco mais cedo, dessas organizações, desses sindicatos, desse pessoal, entendeu? Então as armas estão na superfície, não está no domínio desse governo que é o Vladimir Putin, nem do governo norte-americano que anda com aquela maleta preta, não. Quem dispara armas são essas organizações, o governo ele é só um fantoche. A gente vê hoje uma ameaça de dois lados, né? Mas que vai haver uma explosão nuclear, vai. Não fala que tem um míssil Satã 2, então a gente fica vendo uma hora, qualquer hora dessa acontece uma coisa sem interferência. Eles não vão interferir, não. Mas que vai haver lançamentos nucleares, vai. Mas não
será tão devastador como as pessoas acreditam que serão. Mas alguns países serão atingidos, né, pelo vento nuclear. Porque a arma para devastar a humanidade, o planeta todo, existe. Tem, muito tem. Agora eu vou falar uma coisa para você que depois eu vou responder lá. Essas armas nucleares, que é mostrada em desfiles militares, como na Coreia, na Rússia, nos Estados Unidos até que eles não mostram suas armas nucleares. Isso aí não é nada, pelo que na verdade eles têm. Entendeu? Isso é só um ataque de superfície. Infelizmente, com a tecnologia reversa, hoje, tanto o governo norte-americano como o governo russo e o governo europeu, quando eu falo assim, é porque já existe um homem que domina toda a Europa. Tá? E o governo asiático, vamos dizer assim, eles têm trabalhado e construíram uma arma que, se ela for disparada no núcleo da centelha do planeta, dizima tudo, destrói, isso aqui fica pulverizado. Só que essa arma não está em funcionamento, porque não foi permitido, porque eles não conseguiram alcançar na tecnologia, na reversão da tecnologia, a célula principal para fazer a carga dessa arma. E era uma arma experimental que, inclusive, o pensamento deles, eles iam direcionar em algumas luas, inclusive de Saturno, para tentar destruí-las, para fazer uma amostra entre eles. Mas não foi permitido. E essa arma começou a ser confeccionada no dia 2 de dezembro de 1969. Entendeu? Essas armas nucleares não são nada. Você tem uma devastação terrível, né? Mas em comparação à tecnologia deles, é fora do contexto. Se você quer ver, eu não sou do assistir televisão, mas essa semana eu vi na televisão lá, eu estava passando de relance, eu vi, acho que na casa da minha mãe, foi lançado um risco para destruir esse país que está em guerra, né? Ucrânia. Não sei se chegou a ver, aí foi interceptado, ninguém sabe explicar como. Se tivesse caído, ia acabar com tudo lá. O senhor chegou a ver? Chegou a ver? Essa semana passada, ele foi interceptado, ninguém sabe explicar como. Então, ele só foi interceptado pela quebra de protocolo. Interceptado, não foi nenhum dos dois países, tá? Interceptado no terceiro. Você viu a resposta aqui? Já ouviu a resposta? Ouvi, é exatamente por isso que eu entrei no assunto. E na verdade era uma ogiva nuclear de 38 megaton. Isso mesmo. Você chegou a ver também? Eu sou informado de tudo, né? Eu sou informado. Infelizmente, não queria que fosse assim. Eu sabia o que era, viu? Quando eu vi, eu sabia que na hora eu liguei esse papo. Tanto é que eles não encontraram um míssil em solo ainda, né? Não vão encontrar. Porque se houver uma quebra de protocolo, então tudo é interrompido. É interrompido. Por isso que eu tenho que seguir também os protocolos, né? Não da ida na fazenda, não nada a ver, mas do lançamento do site. Aí eu vou coincidir a data próxima do lançamento do site para a ida na fazenda um mês antes. Deu para entender agora? Sim, eu achei que agora, vou dar só uma palhinha aqui. Quando eu fui na cidade, não vou dizer uma cidade intraterrena, tá? Quando eu fui na Cidadela Anunnaki, na Amazônia, nas próximas palestras, eu acho até melhor a gente pegar um mapa do Brasil, eu vou comprar no Mercado Livre, e aí eu vou marcar os pontos, né, no mapa, aí as pessoas vão olhar direitinho. Quando eu estive na floresta amazônica, junto com o pessoal da ABIN e junto com a FUNAI, foi encontrado lá, direcionado através de uma tribo indígena, a Cidade dos Deuses. É assim que eles chamam, Cidade dos Deuses. E aí, vários militares brasileiros tentaram adentrar e não conseguiram voltar. Você já foi no Mineirão? Já fui a trabalho, mas não gosto. Não, só para... Você conhece o estádio, né? Imagina o Mineirão, ele está ali na horizontal, correto? Imagina você colocar ele na vertical. Essa é a abertura do buraco que tem na terra, na Amazônia. Então foi feito um corte tão preciso na rocha, tão preciso, que você pode passar sua língua assim na parede que você não vê oscilação de nada. É totalmente liso. Quando você vai adentrando mais e mais,
você consegue ver câmaras onde você olha os objetos discoides anexados na parede do túnel. Entendeu? Porque, como acontecia, quando esses seres vinham para essa base deles lá, a nave vinha, aqui está o túnel, correto? A nave vinha, ela fazia assim, colava na parede, ficava rente mesmo à parede. O núcleo dela girava em 45 graus, que dava a margem para os seres saírem em outras galerias. Então, o pessoal do exército americano, né, os generais do exército americano que trabalham com esse tipo de cooperação entre países, né, que é totalmente fora da alçada, proibiu a ABIN, inclusive até o exército brasileiro, de chegar próximo a esse túnel. E toda vez que eles tentavam chegar nessas galerias, eles ouviam sons horrorosos. Então eles achavam que alguém ali estava sendo sacrificado, porque era muito grito, dava a entender, né? Pelo que o relato que eles me passaram, que cheguei lá não vi nada disso, mas é o que eles tinham passado. E aí eles entraram em contato comigo e pediram para que eu pudesse acompanhá-los, porque até então eles tinham visto, né, uma dessas naves acoplada na parede, e eles não sabiam se ali era um lugar de habitação. Pronto, para mim ir, eu tinha que levar pessoas do meu país. Então eles queriam que a ABIN saísse fora, eu pedi para incluir. Eles queriam que militares do exército, da marinha saíssem fora, eu pedi para incluir. Então eu fiz uma exigência, porque aqui é nosso território, né? Nós somos soberanos até onde a gente acredita ser. Então eu pedi que isso fosse feito. Então nós chegamos ali na entrada do túnel, eu comecei a sentir medo, pavor, porque é bem sinistro mesmo você olhar. Então, devido ao levante da vegetação, você entra num certo ponto, existe árvores até uma certa quilometragem, quase 9 quilômetros para dentro é floresta, porque ele está assim, ó, o túnel está assim, é como se o Mineirão fizesse assim. Então aqui ele não está mais aquele círculo perfeito, com a oscilação da floresta, subiu terra, né, chuva, inundação, então foi estreitando a boca do túnel. Mas dá para você passar tranquilamente, é bem colossal. Nós fomos adentrando com todo aquele equipamento, eles com equipamentos bélicos, né, porque eles já trabalham nisso. A equipe, inclusive, que até hoje é remanescente da época do Ted Eidig, estava lá também. Mais militares híbridos, porque são mais resistentes do que homens comuns, né? E quando chegou até uma certa localidade, todo mundo entrou em pânico, porque todo mundo ficou paralisado. E começou a surgir laser, fazendo uma varredura de um lado para o outro. E quando o laser bateu em mim, ele se expandiu. E eu continuei andando. E aí, a parede, ela se tornou fosforescente. Ela criou-se luz própria. Eu até expliquei nos meus áudios o seguinte: as pessoas acham assim, é a rocha que tem uma luz. Não. O que eles faziam naquela antiguidade? Quem conhece que placa de mica? Aquela rocha que é a mica. Ela parece um vidro, né? Faz a mica, né? Então o que eles faziam? Eles cortavam a rocha, colocavam um dispositivo, que eu vou assemelhar esse dispositivo a um sensor de presença, né? Que hoje nós temos em nossas luminárias aí. Adentrava dentro dessa rocha esse dispositivo, que é de fato eterno, tá? Ele não tem um prazo de validade, e colocava essa mica na equivalência da construção do túnel. Então, se você passa e olha, você fala assim, poxa, isso aqui tudo é uniforme, né? Então, se você passa por ali, acende aquele dispositivo dentro da rocha, e você acha assim, nossa, aquilo ali é a luz da rocha que está acendendo. Mas não é. Quem aqui é homem, lembra da época que tinha a feiticeira, a tiazinha, né? E a feiticeira fez aquela propaganda mentirosa do negócio ficando vibrando a barriga assim, fazendo crescer. Aí ela falava assim, gente, não é feitiçaria, é tecnologia, não é? Então, eu vou plagiar as palavras dela, não é feitiçaria nem magia, é tecnologia mesmo deles. Mas para a pessoa leiga, como uma tribo indígena, que os vê, os venera como deuses, né? Eles chegam até certo ponto, essas coisas acontecem e eles acham que são os olhos dos deuses, né? Mas não é. É apenas um dispositivo presencial que vai entender o calor daquele ser e vai iluminar o caminho para ele. Não vai te matar para fazer nada. Aí quando tudo isso acendeu, o pessoal desligou todas as luminárias que eles tinham e foram me seguindo.
E aí, dentro de várias câmaras, eu vi sarcófagos gigantescos. Esses sarcófagos, eles estavam magnetizados por cima de uma rocha plana, e o sarcófago suspenso no ar. E ali, eu já entendi que era sarcófago dos remanescentes Anunnakis e dos que serviram esses seres. Eles pegaram tanta paixão por aqueles que os serviram, que os conservaram junto com eles. Coisa mais linda do mundo. Porque esses são os que ficaram para trás para combater esses que são os causadores da destruição do nosso mundo. Eu já contei isso nos meus áudios, né? E aí o pessoal falou comigo assim, Carlos, na verdade eles nem me chamam de Carlos, né? Eles usam um código lá para me chamar. Vamos falar Carlos, e agora? Aí eu falei, ó, afastem, porque pela escrita aqui é onde está o corpo do principal general. Então existe armas aqui que vai eliminar todos vocês. Então não encoste, por favor, e todo mundo arredou. E ali vários outros sarcófagos saíram do chão. É a coisa mais linda, gente. Coisa mais linda. Tem que ver que coisa. E pairou, tipo assim, o sarcófago principal estava aqui, os outros que saíram, eles fizeram assim como um leque. Quem olhava de cima, do lugar onde nós subimos para olhar para baixo, você via que todos os sarcófagos formavam a árvore da vida. Sabe aquela imagem suméria que os Anunnakis estão assim? Os sarcófagos formavam aquela árvore genética da vida. Aí todo mundo entrou em pânico, né? Aí eu falei assim, olha, eu tenho que ir no principal primeiro. Aí quando a Gnachete começou a falar comigo, todo mundo ficou paralisado. Aí ela me deu as instruções corretas para mim tocar nas partes certas do alfabeto, né, da escrita suméria, que não é essa escrita que você encontra, que é a escrita cuneiforme, é uma outra muito mais avançada, que é anterior à cuneiforme. A escrita cuneiforme foi para doutrinar os primeiros homens, né, depois da quebra do DNA. Aí eu só passava o dedo. Eu passava o dedo e a câmara respondia. E aí a tampa do sarcófago abriu. O que ela abriu, automaticamente o magnetismo de todos os sarcófagos, conferido ao magnetismo do meu corpo. Quem aqui já tirou a camisa assim, né? Aquilo ali é o magnetismo do nosso corpo. Então aquele magnetismo me fez ficar suspenso no ar, né? E todos eles ficaram horrorizados, de menos os soldados híbridos, porque eles não têm sentimento. Aí quando eu olhei, eu vi esse líder Anunnaki. Ele estava submerso como estátua no dia de hoje sobre o líquido do ouro monoatômico. Quando eu encostei no rosto dele, e ele está respirando, não está morto não. As outras câmaras se abriram. Se vocês verem o tipo de armamento, vocês falam assim, isso é coisa daquele filme Prometheus, é coisa de Hollywood isso aqui. Então o design armamentista deles é tão grande que você fica perdido, é futurístico demais. Até as lanças são futurísticas. Entendeu? Aí quando eu olhei assim, a primeira coisa que o pessoal queria era ter acesso a essa arma. Aí eu falei, não coloque a mão. Aí existe a desobediência. Porque eles pediram para mim pegar um desses armamentos e expor em uma bancada que eles tinham montado ali na hora. Quando eu expus, vários soldados tentou colocar a mão. Assim, gente, vocês podem duvidar do que eu falo e eu quero que vocês duvidem. Imagina uma estátua de areia. Imaginaram? Na hora que eles encostaram assim, eles viraram pó, eles dissolveram. E veio aquele odor terrível. Sabe? Imagina uma carne queimada na churrasqueira. Uma coisa esquisita. Aí todo mundo se afastou. Só de colocar a mão no armamento. Por quê? Porque a codificação daquele armamento é exclusivo para esses ligurianos. Então eles é que podem usar. Ah, mas Carlos, por que você colocou a mão? Por causa das permissões e das diretrizes que a Gnachete me deu. Depois eu tive que voltar ela para o lugar. Hoje o lugar lá é todo isolado. Ninguém pode adentrar mais. Lá eu fiquei quase 17 dias. Eu não comia, não bebia água, eu esquecia. Eu parecia um usuário de crack. Esqueci até de tomar banho, né? Eu fiquei assim, fanático. Eu fiquei fanático. Eu falei, poxa, agora eu vou aproveitar o máximo que eu puder aqui nessas câmaras aqui, né? Ah, tem que ver a coisa mais linda.
E essas naves eram pilotadas por tribos indígenas que eram escolhidas por eles, entendeu? Há 12 mil anos atrás, eles se tornavam pilotos daquelas próprias naves. Lembrando que a nave Anunnaki não é uma nave discoide, ela é uma nave alada. O que é isso? É uma nave que tem uma asa de águia, literalmente. Você pode ver que no Egito você vai ver o disco alado, né? Aquele disco com a asa, é aquilo ali que é uma nave Anunnaki. Não existe outra. Aquilo ali é o cartão de visita deles. E mais à frente tinha essa nave, a coisa mais linda, gigantesca. Alguém aqui tem noção de quilometragem? Vocês conseguem imaginar o que é 18 quilômetros em linha reta, sem curva? É longe. Não, tem que ir em Brasília, 18 quilômetros. Vou até então. Não, trecho. Há trecho em linha reta, mas não vai ser com tanta perfeição a reta, né? Então, você imagina o miolo, o centro, tá? E a divisão de 18 quilômetros, que vai dar 9 para cada lado. Então, 9 quilômetros de asa aqui, 9 quilômetros de asa ali. Aí você imagina o núcleo principal. Quando eu fui aproximando, automaticamente, EAN que já falou no meu ouvido, em audível voz, do jeito que vocês estão me ouvindo. Aí ele disse assim com ele assim, Arx, usa isso e aquilo. Eu fui, só de encostar na nave, eu fui como se eu estivesse rezando. A nave se abriu. Tem que ver o que tinha dentro dela. E é uma nave, na verdade, essa foi a 28ª nave que veio aqui há 565 mil anos atrás. Você fala assim, isso aqui saiu da concessionária galáctica agora. Tem um risco. E as naves são de ouro puro. Quem já viu na Bíblia falar ouro de Ofir? Ofir. É diferente do ouro monoatômico. Entendeu? É um ouro mais elevado. Ouro puro, aquele brilho é fora do comum. Então, quando eles se apresentavam no céu, chegando nas cidades, né, para visitar os povos, né, todo mundo criava um rito de veneração. Né? Quando você lê a história ali de Zecharia Sitchin, a interpretação das tabuletas sumérias, aquilo ali, infelizmente, foi muita coisa corrompida para ele poder transmitir o trabalho dele. Mesmo assim, existe um absurdo ali, né? Que é aquela coisa maravilhosa da história Anunnaki, né? Se você ler o livro de Inanna, você vai ficar mais horrorizado ainda, porque lá o livro de Inanna, ele fala justamente de como eram as armas. E até então, quando eu fui em Nibiru, eu não tive acesso a nenhum quarto de arma, nem nada do tipo, eu nunca tive interesse nessas coisas. Mas eu queria ir lá para saber da cultura e tudo mais. Mas quando eu vi o armamento bélico deles, eles podiam ter destruído e construído esse planeta aqui várias vezes para brincar de destruir e destruir. Entendeu? Aí eu falei para o Yair assim, olha, a tua sobrinha, ela disse que existe uma arma que destruiu. Expliquei para ele lá, né? Eu queria ver essa arma. Na mesma hora, o chão da nave se abriu, essa arma saiu desse tamanho. Está mais ou menos em torno assim, de uns 39 centímetros. Aí quando eu encostei na arma assim, ela virou. Quer ver? Ó, como é que eu vou dizer? Uma comparação para vocês aqui, quer ver? Um objeto, um eletrodoméstico que eu posso dar de referência. Um secador de cabelo. É uma bateria manual. Hã? Uma bateria manual. Bateria manual? Não, um secador de cabelo. Como se fosse um secadorzinho de cabelo. Aí a gente falou assim, quando disparado tem a capacidade de destruir um perímetro. Aí ele deu a metragem do perímetro. E aí eu conversando com ele, o que ele falava comigo na linguagem dele, eu traduzia para o pessoal. E todo mundo escutava a voz dele. É como se ele estivesse falando através de um dispositivo inibido que fosse transmitido, semelhantemente à Arca da Aliança, que nada mais é do que um grande dispositivo para poder direcionar aquele povo lá que foi submisso a Inã. Né? E eu fiquei assim, você vê, cada vez que passa, cada família que eu vou, mais horrorizado eu fico. Entendeu? Mais horrorizado eu fico acerca dessas coisas. Então isso foi só uma das coisas lá na floresta amazônica, né? Que estende ali para o Acre, por Rondônia, por Roraima e até no Pará.